irmão, todo santo dia Pedro ia. Mas nunca aconteceu isso. Nunca. Jesus também curou muitas pessoas ali naquele templo, mas não curou este homem. Lucas, capítulo 21, 14. Verso 14. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Lucas não, Mateus 21, 14. Aleluias. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Veja só, foram ter com ele cegos, coxos e Jesus curou. Aí você pergunta, por que Jesus não curou isso? Sabe por quê, irmão? Porque Pedro, ele tinha que manifestar. Você pode prestar atenção que Pedro foi aprendendo, até chegar aonde ele estava. A Bíblia diz, irmão, que a sombra de Pedro passava assim, ó. Era simplesmente curado. Os demônios eram caídos por terra. Paulo, lenço de aventais era tirado do corpo de Paulo, e era levado entre enfermos, e enfermo era curado. Irmão, sabe por quê? É exercício, é prática. Não é somente você ouvir a palavra de Deus, é você botar em prática. Mateus capítulo 7, versículo 25. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, semelhando como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Dessa chuva corre o rio, sopra o vento, combate toda aquela casa, mas ela não cai. É a prática da palavra. Quando a gente chega no culto, irmão, Deus vai falar sobre todo tipo de situações que você está precisando. Mas muitas das vezes, irmão, a gente só pegamos a parte que nos interessa. Ah, mas essa aqui eu não vou querer não. Isso aqui está muito... Vou pegar aquela que o irmão falou mais cedo. E a gente não pratica a palavra. Agora, o apóstolo Pedro, veja só Jesus falando ao seu coração. Quando Jesus pega aqueles homens, irmão, pega assim simplesmente e dá poder. Eu vos dou poder para vos pisar em serpente, escorpião, e não lhe causará dano nenhum. Irmão, aqui é forte. Vocês farão algo maior do que eu fiz, que seja obras maiores. E Pedro lá pegando, irmão, pegando a palavra, mas não praticando, não botando em prática. Eu fico imaginando agora, irmão, Pedro agora se lembrando daquele momento, quando aquele homem estendeu a mão e disse, me dá uma esmola, uma visão agora, um telão abrindo na mente de Pedro, dizendo assim, você vai fazer algo maior. Eu vos envio para simplesmente curar, para expulsar demônio, para curar aleijado, para simplesmente dar vista aos cegos. E aquela tela passando, irmão, nos olhos de Pedro. E Pedro olhando agora, olha para aquele homem e diz assim, ó, olha que seja uma referência. A Bíblia, irmão, ela é toda de referência. Pode prestar atenção, pode girar aqui, você vai ver. Referência. Abraão, referência de fé. Noé, pregoeiro da justiça, de justiça. Enoque, irmão, de comunhão com Deus. Pode prestar atenção, irmão. Isaac, de paciência. Toda a Bíblia, irmão, você vai ver um exemplo. Não é você ser Isaac e Jacó, não. Não é você ser Paulo, Pedro, João, não. É você pegar de referência e botar em prática. É você praticar quando agora, nesse exato momento, a referência. Olha para mim, o coxo olhou. E aí? Não tenho prata e nem tenho ouro. O cristão não trabalha com dinheiro. Ele trabalha com milagre. Glória a Deus, aleluia. Não tenho prata e nem tenho
conjecturar, irmão, que ele não levantou assim, não, irmão. Ele deu um pulo. Mais de 40 anos naquela situação, estava todo encrevado as pernas, irmão. Eu passei 5 anos, já estava atrofiando minha perna. Imagina agora mais de 40 anos nessa situação. Mas é milagre de Deus. Irmão, vou somente só conjecturar algo aqui, irmão, porque é testemunho de vida. Você tem que botar em prática. Eu morava lá em São Luís Maranhão. E ali, irmão, eu discipulava 6 jovens. Aí eu discipulava, levava nas casas, aí pregava um aqui, outro ali. Aí um dia ficou 3. Aí os 3 estavam conversando na porta para os outros 2 ir para suas casas. Daqui a pouco eu escutei um gritar diferente. Aí quando eu disse, vocês escutaram, os jovens disseram, é bem briga por aí. Mas só que foi um gritar, irmão, diferente. Não foi um grito de briga, de confusão, de nada. Foi um grito diferente, que seja no reino espiritual. E aquilo ali ficou me incomodando. Aí eu entreguei um, aí ficou 2, entreguei os 2. Minha casa era numa rua. Mas se eu passasse naquela rua, na outra rua, ia também estar em casa. Foi justamente, irmão, o Espírito Santo de Deus ele nos guia. Mas você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que tomar uma iniciativa. Isso é fé. E eu passei direto, minha rua era essa, eu passei direto. Quando eu passei direto, irmão, o irmão do primeiro andar, ele olhou para baixo e disse, o senhor é crente? Eu disse, pela misericórdia, me ajuda aqui. E eu chutei de novo um grito, foi de lá daquela casa. Aí eu botei o pé, era uma escada, subi. Quando eu botei o pé, me arrepiei dos pés à cabeça. Pelo grito de novo, foi muito perto de algo sobrenatural, me arrepiei todinho ali de Deus. Vai na frente, porque daqui eu subi. Daqui a pouco Deus quebrou, irmão, eu subi. Cheguei lá, uma senhora, ela estava deitada, 5 pessoas segurando na perna, no braço e um no meio, e ela sacudindo os 5. Aí o irmão que me chamou da varanda, disse assim, irmão, me ajuda. Eu olhei assim e disse, Jesus, o que o Senhor me ensinou, que expulsar o demônio eu não sei de nada. Foi logo no começo da minha fé, irmão. Eu peguei, botei a mão em cima, na cabeça dela, disse, no nome de Jesus, a mulher não podia levantar um dedo. Já caiu tudo por terra, o diabo, o cabelo, todo tipo de espírito maligno que está na vida dela, puf. E ela lá agora estava deitada, falava assim, ó, bem lenta e dizendo, socorro. Eu tive que botar o ouvido na boca dela para escutar o que ela estava falando. Me ajude, socorro. Eu disse, já chegou, faz tempo que Jesus chegou, a senhora nem viu. Mas sabe o que está faltando para a senhora? É aceitar Jesus. Entregar sua vida para Jesus. Irmão, eu estou contando isso aqui, está incluído na palavra. É atitude de fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Espere, muitas vezes você está esperando algo. Aí você mantém fé e essa esperança. Você vai para o outro mundo, vai para o céu e aí você esperando. Porque fé, irmão, é obediência. Você pode prestar atenção que Jesus ele deu um exemplo de fé. O centurião. Quando o centurião chega, Jesus diz assim, ainda não vi uma fé maior do que a desse homem aqui. E toda essa Israel, aí você vai ver a explicação, aonde ele mesmo disse, eu sou um homem submisso às autoridades. Primeiro, ele obedecia. Segundo, ele tinha autoridade dizendo, decretar, dizendo assim, você vai fazer isso. Eu mando outro fazer, ele faz. Eu mando outro ir, ele vai. Então era autoridade, certeza, que seja, vou dar uma explicação melhor. A fé, irmão, é você obedecer a palavra, ficar na palavra, entender o que Jesus está dizendo, ficar ali na posição. Esse centurião não precisava de César estar do lado dele e dizer assim, ei, vem cá, você está fazendo errado, faça desse jeito. Ei, vem cá, você tem que fazer aquilo. Ei, vem cá, você não fez aquilo ali. Não. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele aprendeu o que tinha que fazer. Ele sabia que tinha que como se comportar. Então ali, Jesus disse assim, ó, que é fé.
Ó fé, olha a fé se manifestando. E ainda não vi toda essa Israel. Ó a fé tamanho desse homem. Eu ainda não vi. Então aqui, irmão, é o que Pedro estava fazendo nesse exato momento. Pedro agora estava usando a fé, irmão, inabalável, é o fruto do Espírito. Sabe que fé é essa? É feito uma árvore, irmão, de laranja. Você pode prestar atenção, que ela não toma do suco, mas ela distribui. Então era a fé do Espírito que estava sendo manifestada na vida de Pedro naquele momento. Quando ele toca na mão daquele encosto, diz assim, no nome de Jesus. Estava passando ali, estava bebendo, irmão. Aquele encosto estava bebendo do fruto da fé e aumentando a fé dele. No mesmo momento, daqui a pouco ele. Aleluia! A briga vai dizer que sai pulando dentro da igreja, pulando, é o povo, opa! Oxê, esse é ele. É ele. Irmão, é forte. Quando você sente, irmão, essa fé sobre a sua vida, você dá vontade, irmão, de sair do meio do mundo. Aonde tiver drogado, aonde tiver bebo, aonde tiver prostituto, aonde tiver prostituta, você começa a falar de Jesus. E essas pessoas recebendo as bênçãos de Deus. Irmão, só para você sentir o que eu estou sentindo. Iniciativa de fé. Lá em 2 Reis, capítulo 7, do 1 em diante, a história vai falar que o profeta Eliseu, ele simplesmente dá um decreto. Amanhã, a esta mesma hora, esse mesmo tempo, vai ter uma medida de farinha. Quando ele profetiza, o general olha e diz assim, mesmo que o Senhor abra a janela. Aí o profeta diz, então tu vai ver, mas tu não vai comer. Aí agora está tendo uma reunião, 4 leprosos, uma reunião, por quê? Os leprosos ficavam separados, veja só a dificuldade, já ficavam separados, não ficavam no meio do povo, então ele estava separado, aí estava conversando um com o outro, dizendo assim, rapaz, se a gente fica aqui, a gente vai morrer, se a gente entra para a cidade, a gente morre, se a gente for no céu, a gente está agora perdido, não tem jeito para a gente não, mas, para aí, vamos pensar direitinho, 4 pessoas pensando é melhor. Se a gente for, se ele deixar a gente viver, a gente vive. Mas se ele matar, a gente morre. Meu irmão, iniciativa de fé. É você que a cruz é a espada. Você já tem, é feito você está com o projeto. Você já sabe, irmão, porque você está na mão o projeto, dizendo assim, ou não, já tenho. Eu agora estou esperando o sim. Então eu vou. Eu tenho que fazer. Os leprosos entram, ou morrem. Ele entra. Irmão, entra a cruz da espada, dizendo, não, rapaz, eu vou. Mas Deus, irmão, ele honra a tua fé. Ele honra a tua fé quando tu tem certeza. Você está na obediência para a palavra. Você está obedecendo a palavra. E Deus, ele vai te honrar. Eu gosto de contar, irmão, esse testemunho. É feito você estar com uma planta. Eu faço essa conjecturação para você entender. Você está com uma planta, você está trabalhando, está juntando dinheiro, você quer fazer uma casa, mas toda vez que você vai dar um passo, acontece algo. O gás acaba, eita glória, e a suriamana. Aleluia, glória a Deus! Oh, grande a súria. É mesmo assim. Meu Deus. Sempre acontece alguma coisa querendo impedir, irmão, de tu manifestar a tua fé. Eu estou dizendo algo material. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que discrimina o materialismo. Mas foi o próprio Deus que disse a Abraão, essa terra aí, Abraão, olha, compara, toda essa terra aí é tua. Que seja, era o material. Deus, ele não discrimina. Mas é na área que a gente é mais afetado. Você sabia, irmão, que na área que você é mais afetado é no material? Porque você é 100% carne. Se você fosse 100% espírito, oh glória, você voava.
Então é na área que você mais precisa e necessita que você vai ser afetado. Mas você, irmão, quando você vai fazer, aí acontece alguma coisa. Eita, um funeral. Você tem que gastar. Rapaz, eu não posso não, mas você tem que fazer. Você é grande, rapaz. Você tem que ajudar. Que é isso? Vai deixar um negócio desse? Aí você, eita, Jesus, meu projeto. É mesmo assim, Jesus. Meu projeto de fazer a minha casa. Mas eu estou dizendo isso, irmão, mas é sério. O negócio é sério. E esse projeto, você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que tomar uma posição. Você tem que agir com fé. Muitas vezes, irmão, se faz necessário um sacrifício. Esses 4 leprosos, eles sacrificaram as suas próprias vidas. Sabemos que ali, já bem dizendo, já estavam mortos, né? Porque estava separado. Não podia entrar na cidade. Se fosse também para o aniversário, morria. Eles foram tomar uma iniciativa e diziam, vamos lá, se morrer, morremos. Mas se vivemos, aí estava lá agora, na bênção. Quando os 4 leprosos botaram o pé, o povo que estava lá, assim, deu uma carreira e disse, olha, se ajuntou. Se ajuntou com os egípcios, bora correr. Correr, deixaram tudo. Aí quando deixaram tudo, agora os leprosos olharam para o lado e diziam, rapaz, o negócio está estranho aqui, para que quer comida? Começaram a comer, aí disse, não, para isso também é justiça. Vamos lá no arraial, vamos chamar o povo. E aqui, irmão, que a gente entendemos. A iniciativa de fé. Eu vou dar mais uma explicação e eu quero acabar 5 minutos. Se você entender, irmão, eu mesmo sou uma pessoa que eu vivo fé. Eu vivo. Eu mesmo já fui perseguido, irmão, desde criança. Meu pai tome pau em mim, tome cacete em mim, minha avó rindo, minha avó tinha negócio de mesa branca, eu acho que era espírita, eu não sei. Ela tinha uma mesa lá que tinha um caduneco, tinha um budu, não sei nem o nome mais. E eu pegava dinheiro dela lá, irmão, quando eu era criança. Eu acho que foi para isso. Eu só sei que eu levei um cacete do meu pai, aonde meus tios chegou, meus tios eram evangélicos desde criança. Tocou na minha mãe aqui do lado e disse para ela, canta, mulher, porque o inimigo quer levar teu filho. Eu ficando roxo, tanto pau. Quando os irmãos chegou, tocou na minha mãe aqui, minha mãe começou a chorar. Aí o diabo se manifestou e entrou na minha avó. Aí minha avó olhou para minha mãe e disse que não gostava dela, mas do meu pai gostava. E ali começou a obra do Senhor, porque os irmãos chegou com refúgio. E desde criança, irmão, sou perseguido, jurado. Se eu fosse imaginar, tem pessoas que chegam para mim assim e dizem assim, olha, fulano quer te matar, ele vai ter que entrar na fila, porque está grande. Eu não sei se ele vai aguentar esperar. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele não gosta de nem de mim nem de você. Ele não quer que você avance para você manifestar esta fé. A fé, irmão, a gente lê em Hebreus, né, capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que não se vê, você não está vendo. Mas é a prova daquilo que você espera. Aí você, poxa, eu estava esperando tal coisa e chegou na minha mão. Não. A fé, irmão, é obediência à palavra. É você obedecer e ficar na posição de servo. E você vai ver, irmão, o que é fé, verdadeiramente. Porque muitas vezes você vai esperar e não vai chegar. Porque a vontade é do grande. A vontade é de Jesus. Então se você está esperando algo e não chega, aí você vai, rapaz, eu perdi minha fé. Não, irmão. A fé é você obedecer e continuar na obediência. E isso aconteceu comigo. Eu pensava que não ia passar mais 5 anos e meio. Eu com ferro na perna. E os irmãos falavam, tudo quando eu passava por aqui, irmão, passavam. Aí os irmãos, isso foi pecado. Aí eu não sei disso, foi pecado mesmo. E eu concordava, irmão, mas no meu coração eu dizia assim, amor, quem tem sua boca fala o quê? Eu não discutia, nem brigava, nem fazia distinção, nada. Continuava minha caminhada. Foi no momento que Deus me deu emprego.
Aí Jeová disse assim: você tem que entender o que eu quero, não o que você quer não. Aí eu, mas Senhor, estou entendendo ainda. Aí eu fui para um culto lá no Curado. Andei, irmão, fui para Boa Viagem, fui para Piedade, fui para Prazer, foi para muito canto, pedindo a Deus uma direção para saber o que é que Ele queria que eu fizesse. Aí o Senhor me levou lá no Curado. Cheguei no Curado, sentei, aquele estava lá, esteve assim, começou a cantar aqueles louvores, bênção de Deus, eu falei: glória, amém, bênção, glória, e se alegrando. Ele pregou sobre Adão, Gênesis. Eu digo: Jesus, eu não estou entendendo. Aí quando ele falou só essa palavra, antes que Deus fizesse qualquer coisa para Adão, Deus deu um trabalho para ele. Deus disse assim: bota o nome sobre todos os animais. Quando ele começou, leão, gato, cachorro, e cansou de tanto trabalhar, ele dormiu. Porque ele estava pedindo, ele nem sentia ainda no coração o desejo. Que seja, Deus já sabia que ele estava sem uma mulher. Então, irmão, eu descobri, desde esse dia para cá. A irmã acabou o culto, a irmã chegou e bateu aqui no ombro. Aí eu olhei para ela, aí disse: irmão, o senhor prega? Eu digo: rapaz, eu falo de Jesus. Parece até hoje também. A mulher que me trouxe no Uber era uma mulher. Eu digo: oxe, negócio estranho. Aí quando eu entrei, ele vai para a igreja, irmão, se vou. O senhor prega? Eu digo: fala de Jesus. Parece até um destino, irmão, mas não é verdade. É algo sobrenatural que a gente não entende. Quando a mulher olhou para mim e disse: senhor prega, irmão? Eu disse: rapaz, pregar não, eu falo de Jesus. Aí ela disse: o Espírito Santo de Deus me falou para você pregar lá no culto, lá no Beco das Almas. Eu digo: só o nome do Beco das Almas, eu vou. Eu vou. Irmão, o negócio foi feio. Foi feio. Mas a gente fez a obra ali. Daquele dia para cá, eu entendi o que Deus falava no meu coração. Ele me deu um emprego. Sabe de quê, irmão? De falar do nome dele. Amém? Que Deus nos abençoe.